pessoal, beleza? Eu sinceramente espero que esteja tudo bem com você e sua família. Faz um bom tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? E nem muito aqui através das redes sociais. Eu sou Lucas Bonatti, sou pastor da Primeira Metodista Brasileira em Downtown Miami e esse é o nosso primeiro culto online. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para você que está acompanhando pelo Facebook, talvez você esteja se perguntando, afinal essa igreja se chama Primeira Metodista Brasileira ou Grace Brazilian Church? Desculpa a confusão. É que o Facebook não permitiu a troca do nome ainda. Tem uma burocracia aí que a gente vai resolver, mas nesse momento não é a nossa prioridade, né? Então, obrigado por sua paciência. Tá? Aguarda aí, nós somos a primeira igreja brasileira metodista, PMB, em Downtown Miami. Nosso Instagram é @Primeira Metodista Brasileira, beleza? Hoje nós celebramos o Dia das Mães e nós queremos parabenizar a todas vocês, mães. Mães de muitos, mães de poucos, mães de sangue, mães adotivas, mães adotadas, mães tristes, mães felizes. Ser mãe, ser boa mãe é provavelmente o maior privilégio dado por Deus ao ser humano. É algo tão sublime que nossos irmãos católicos elevaram Maria, mãe de Jesus, à condição de santa. Enfim, nós queremos te desejar aqui um feliz Dia das Mães. Ainda nesse culto online, nós teremos uma homenagem às mães para você e que você não pode perder. Então fica conectado, ok? Nós estamos vivendo dias difíceis no mundo. Muita informação, muita desinformação, muita indecisão, muitos interesses, muita necessidade, muita inquietação, né? E eu quero te convidar a preparar sua mente e coração nesse momento, que nós vamos orar para que você possa verdadeiramente se conectar com Deus. Tá? Às vezes nós assistimos a lives porque nós queremos nos conectar com outras pessoas. Mas eu quero te convidar a se conectar com outras pessoas e com Deus nesse momento, ok? Vamos orar? Deus de graça, amor e poder, nós nos colocamos diante de Ti com o coração agradecido pela oportunidade que nós temos de nos reunir nesse culto online, de meditar na Tua palavra e de Te prestar culto. Nós queremos confessar nossos pecados, queremos apresentar nossas ansiedades, nossas frustrações, nossa raiva, nossos medos, nossas inquietudes, tudo o que tem nos desestabilizado, Senhor. Se isso for falta de fé, aumenta a nossa fé. O fato é que passamos por um período que nós não gostaríamos de estar passando, Deus. Tu nos conheces completamente. Não há nada que nós podemos esconder de Ti. Por isso, te confessamos todos os nossos sentimentos, Senhor. Queremos apresentar diante de Ti todas as pessoas que estão sofrendo emocionalmente, sofrendo fisicamente, sofrendo financeiramente e esfriando espiritualmente. Todos somos humanos, ó Deus, todos somos limitados, somos condicionados a pensar pequeno. Por isso eu te peço, toque em nossas mentes e corações para enfrentarmos esses dias incertos com alguma clareza de espírito e paz. Ó Deus, ajuda as pessoas que estão passando necessidades. Levanta homens e mulheres que possam diminuir o sofrimento dessas pessoas, Senhor. Que possam prover aquilo que as pessoas precisam para sobreviver. Abençoa os profissionais essenciais, os empresários, trabalhadores de ramos essenciais, em especial profissionais de saúde, professores e cientistas, que estão trabalhando para encontrar remédios e tratamentos para que a humanidade possa combater essa pandemia e voltar a uma rotina relativamente normal, se não completamente normal. Abençoa os líderes desse mundo, ó Deus, os políticos, empresários, líderes religiosos, qualquer pessoa em posição de poder e influência. Dê-lhes sabedoria, compaixão e um senso moral e ético de justiça, Senhor, para que o mundo saia melhor dessa pandemia. Eu levanto agora uma voz de combate às forças das trevas em nome de Jesus, que se levantam para destruir a humanidade, destruir nossa capacidade de sentir compaixão, nosso senso de justiça. Que toda força e plano malignos caiam por terra agora, em nome de Jesus. Que o teu povo, separado e ungido e cheio de amor, desse amor que vem do Espírito Santo, se levante,
se renove, se transforme e faça diferença nos dias em que estamos vivendo, em nome de Jesus, meu Deus. Nós somos chamados para ser luz, nós somos chamados para ser sal, nós carregamos o chamado feito a Abraão e temos o compromisso moral e espiritual de ser bênção para todas as pessoas, todas as famílias da terra. Em nome de Jesus, cura a tua igreja e coloca-nos no caminho que tu preparaste para nós, no caminho que os teus profetas, apóstolos e discípulos pavimentaram para nós. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus. Recebe essa reunião de louvor e adoração online. Fala conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Nós preparamos um cântico para cantarmos aqui com você. É fácil de acompanhar. Mas se cantar não for a sua praia, eu te convido a permanecer em oração, dialogando com a música e se apresentando a Deus. Ele quer falar contigo essa manhã. Basta você abrir a porta. Vamos nessa? Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me
Eu tenho uns poucos avisos aqui para esse momento. Primeiro é que essa semana a liderança da Igreja Metodista na Flórida, através do Bispo Carter, decidiu que os cultos presenciais continuam proibidos, tá? Até o dia 15 de junho, no mínimo. Nada de reuniões presenciais até o dia 15 de junho. Além disso, ele instituiu uma força-tarefa que vai trabalhar criando regras de transição para o retorno às reuniões presenciais. Até que sejam desenvolvidos vacinas e medicamentos ou tratamentos eficazes, as reuniões serão diferentes, terão regras bem restritas que devem ser seguidas. Vai ser o novo normal. A nossa responsabilidade moral e espiritual como igreja é maior do que qualquer Estado nacional. Igreja não é governo. Nós pertencemos e representamos o reino de Deus e levamos essa responsabilidade muito a sério. Nós temos a esperança de que em meados de junho ou início de julho nós estaremos nos reunindo novamente. Tudo vai depender da capacidade dessa força-tarefa de criar um direcionamento claro, responsável e eficaz, e da nossa capacidade de obedecer às regras, além, é claro, do achatamento da curva dessa transmissão da Covid-19. Por fim, esse é o nosso primeiro culto online e é um experimento. A sua participação é essencial. Clicar em like, escrever um comentário, um bom dia, qualquer coisa, compartilhar na sua timeline, isso nos dá um incentivo extra para a gente continuar esse trabalho. Nós escolhemos o Dia das Mães para lançar essa iniciativa porque maternidade simboliza vida nova, mudança, e nós estamos num momento de mudança. A ideia é criarmos também um encontro semanal via Zoom e o culto online todo domingo pela manhã, mudando de horário. Então eu vou precisar da sua ajuda e sua participação para que esse culto funcione bem, ok? Agora nós vamos ao momento das crianças, uma novidade. Então pais, mães, chamem as crianças. Eu preparei uma historinha para elas aqui e eu espero que elas gostem. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a história da rainha Esther. Ela era uma israelita que se casou com um rei persa. Isso não era nada comum naqueles dias. É como se alguém que você conhece se casasse com um ET vindo de Marte ou da Lua, sei lá. Estranho, né? Então, Esther era casada com esse rei estranho. Esther era uma rainha que amava a Deus e sabia que Deus tinha um plano para a vida dela. Um dia, ela ouviu falar desse homem chamado Amã, conselheiro do rei, e ele estava tentando convencer o rei de fazer algo muito ruim contra os amigos e familiares da rainha Esther. Ela ficou super nervosa com essa notícia. O rei não sabia que aquelas pessoas eram amigos e familiares dela. Essas pessoas amavam a Deus, como a própria rainha o amava. Que triste, não é? Vem cá, você sabe fazer cara de tristeza? Eu não sei. Eu tento, mas não consigo. Sou péssimo. Que tal você fazer um desenho de uma cara triste? Mas você também não pode esquecer de fazer uma cara alegre. Voltemos à história. A rainha Esther queria falar para o rei, mas ela tinha medo que ele ficasse bravo com ela. Foi aí que o primo da rainha, chamado Mordecai, esse nome é engraçado, né? Ele morde e cai. Mordecai. Enfim, o primo Mordecai foi visitar a rainha e disse coisas muito importantes. Ele lembrou à rainha que Deus a amava e tinha um plano para a vida dela. Deus te ama, Esther, disse Mordecai. Você é especial, você nasceu para Deus te usar nesse momento. A rainha Esther se animou com essas palavras e decidiu confiar nos planos de Deus. Ela correu o risco de ir até lá, falar com o rei e pedir a ajuda dele para que ele protegesse os seus amigos. E sabe o que aconteceu? O rei disse, yes! Ele foi e ajudou o povo, a família e os amigos de Esther. Deus tinha um plano para a rainha Esther. E ele tem um plano para todo mundo, adultos e crianças. Deus tem um plano para você e para mim, porque ele nos ama. Deus te ama. Super legal, né? Lembre-se sempre disso. Deus te ama. Fica com Deus e tenha uma semana abençoada, ok? Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada.
cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és o meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cântico de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo caminho para a sua vida. Eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Eu já falei para vocês em algum momento que nos primeiros anos após o meu batismo, eu parecia uma esponja. Eu absorvia tudo que era dito sobre a palavra de Deus. Tudo era novo, diferente, animador para mim. Quando eu li um salmista dizendo que ele encontrava, lembra disso? Que ele encontrava prazer em buscar a Deus de madrugada, eu fui lá tentar fazer o mesmo. Nunca deu certo. Eu não funciono tão bem assim pela manhã. Então acordar de madrugada ou para orar ou para meditar nunca foi o meu forte. É muito mais fácil para mim ficar acordado a noite toda do que acordar de madrugada para orar. Nessa época em que eu era uma esponja, eu não fazia muitas perguntas, sabe? E uma vez eu escutei alguém defender que as enfermidades, as doenças, elas são resultados direto do pecado. Ou seja, se você pecar, você abre uma brecha para a doença te pegar. O linguajar era bem esse mesmo, abrir brecha, dar legalidade ao inimigo. E a pessoa em questão usou o versículo 3 do Salmo de hoje para justificar esse raciocínio. Porque o salmista diz: enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Parece piada, né? Mas tem muita igreja ensinando isso por aí. E há quem acredite. Talvez você acredite. E não tem problema, de boa. Eu mesmo já acreditei nisso. Hoje, devido ao amadurecimento na fé, no conhecimento sobre a fé, eu penso diferente. E talvez um dia você mude o seu olhar sobre essa questão também. Há pessoas aí, hoje, afirmando que essa pandemia é uma espécie de castigo divino. Há outros que digam que Deus está separando o joio do trigo. Há várias interpretações. Eu até tento respeitar, mas eu discordo dessas interpretações, ok? Até mesmo condeno algumas delas. E minha preocupação é que você viva debaixo de culpa desnecessária. Sabe aquele pensamento desesperado quando alguém que você ama fica super doente ou morre de repente? Muitos se culpam por não terem aproveitado mais a convivência com aquela pessoa. Outros se culpam e se perguntam: mas se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito isso, talvez nada disso tivesse acontecido. Seja lá qual for a razão, é capaz que você esteja vivendo debaixo de culpa no seu coração. E eu espero que hoje, através da palavra de Deus, você consiga recalibrar a sua vida e colocar as coisas em perspectiva, na perspectiva correta, a perspectiva de Deus. Eu confesso que hoje eu rio quando eu lembro que eu acreditava que doenças eram resultado do pecado. Imagina comigo, gente. Quantas igrejas estão cheias de pessoas de idade, cada um com suas dores, cada um com suas doenças. Ou os hospitais infantis que tratam crianças com câncer. Seriam todos eles, bebês e idosos,
pecadores amaldiçoados pagando preço por viverem promiscuamente por aí? Sabe, eu exagero para mostrar quão inconsistente é esse raciocínio aqui. E esse é o grande problema da teologia da prosperidade, sabe? Que defende que Deus tem promessas e bênçãos para quem permanece fiel a Ele, sem pecar, sempre obediente e sacrificando por Deus, se sacrificando por Deus e pela igreja. Sabe? Se você pensa assim, eu quero te convidar a meditar comigo nessa manhã. Veja bem, eu posso até concordar com o espírito dessa mensagem. Sim, Deus tem promessas e bênçãos para você e para mim, ok. E sim, é verdade que Deus quer a nossa fidelidade, a nossa santidade, a nossa obediência. E às vezes até mesmo o nosso sacrifício. Mas não existe essa relação condicional. Deus tem promessas e bênçãos para você e para mim e ponto final. Quem somos nós para conquistar ou merecer alguma bênção ou merecer o perdão de Deus? Não há nada que nós possamos fazer para merecer a graça de Deus. É impossível manipular a Deus. Ele nos abençoa com suas promessas porque Deus nos ama. Deus te abençoa com promessas através da sua graça, favor imerecido. Deus quer estar presente em nossas vidas. Nós fomos criados para viver em relacionamento com Ele. A sua devoção não pode manipular a Deus. Você não pode comprar favor divino. Sinto muito. Você acha mesmo que Deus chamou Abraão porque Abraão era perfeito? Nada disso. Deus ensinou a Abraão a ser um homem de fé. Deus não escolheu Moisés porque Moisés era perfeito, nem o povo hebreu porque eles eram exemplares. Lembremos que na primeira oportunidade no deserto, o povo hebreu fez o quê? Ele forjou um bezerro de ouro. Me diz aí o que fez a humanidade para merecer que Jesus viesse para resgatar toda a criação? Absolutamente nada. Sabe, o Salmo 32 relata a alegria da purificação, a alegria que sente aquele ou aquela que experimenta o perdão divino. O salmista usa sim uma linguagem dualista para expressar essa alegria. Ele faz um contraste forte entre alegria e desobediência, entre alegria e pecado, entre alegria e culpa. O salmista também indica uma relação de causa e consequência entre a falta de confissão e a consumação do seu corpo, da enfermidade. Ele diz: enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou. Ele também vê uma relação de causa e consequência e contraste ao mesmo tempo, quando ele diz que finalmente, quando ele confessou seus pecados a Deus, Deus o perdoou. Aparentemente essa confissão lhe deu alívio, lhe deu uma libertação da culpa, e a doença dele foi embora, porque ele diz que Deus é o seu esconderijo e o guarda da aflição. Ele sugere que outros também confessem seus pecados. Diz: todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo. Em resumo, a consequência da confissão dele foi o desaparecimento da culpa. Talvez você esteja pensando aqui que eu estou dando muitas voltas, mas não estou. Eu estou dialogando com o texto bíblico. Eu estou meditando e fundamentando a minha fé. E minha esperança é que você aprenda a fazer o mesmo. Eu já disse outras vezes que os salmos, eles não são tratados teológicos, né? E nem são bons textos para você fundamentar o seu raciocínio teológico. Por quê? Porque salmos são poesias. E poesia comunica a experiência humana com o objeto da sua poesia. O salmo, portanto, eles refletem a maneira como o salmista experimentou a fé, como ele compreende a relação entre o mundo espiritual e o mundo real. É uma experiência pessoal do salmista. Obviamente, os salmos contêm teologia, ensinamentos bíblicos, princípios bíblicos, mas eles não são textos científicos nem argumentativos. A carta de Paulo aos Romanos, sim, é um texto absolutamente argumentativo. Paulo fala de um tema, depois pergunta e responde: será que é isso que eu estou querendo dizer? Não é isso que eu quero dizer, por causa de A, B e C. E ele continua argumentando. Os salmos não fazem isso. Por isso que eu acredito que os salmos nos permitem dialogar com o texto com mais liberdade. Sabe, ao refletir sobre a relação entre pecado, culpa e enfermidade,
eu concluí o seguinte, eu quero compartilhar com vocês. Eu não acredito que o pecado, o vício, seja lá o que for, qual for a causa do pecado ou o tipo de pecado, cause doença. Não acredito nisso. Mas pode sim gerar culpa. Especialmente quando você faz alguma coisa errada, sabendo que está errado. E a culpa sim, a culpa causa doenças. Sentimentos de culpa, rancor e ódio são causas de enfermidades reais. A ciência já pacificou esse tema. Eu não sou psicanalista e por isso eu não vou entrar nos pormenores dessa área, mas eu quero compartilhar algumas informações interessantes que eu li sobre o tema. Tema de culpa, rancor e doenças psicossomáticas. Primeiro, culpa é definida como um sentimento, um afeto, uma emoção que vem de fora para dentro. É a internalização de afetos e tem como base uma série de valores e contextos sociais. Ou seja, o país, a época, o lugar onde a pessoa vive influencia na formação da culpa. Vou te dar um exemplo bobo. Há 20 anos atrás, um crente brasileiro era absolutamente proibido de beber bebida alcoólica, vinho e cerveja. Alguns pastores proibiam a pessoa de participar na Santa Ceia, inclusive. Na mesma época, um cristão na Alemanha não tinha problema nenhum de beber cerveja, porque lá é culturalmente aceitável. Então, se um crente brasileiro visita a Alemanha, naquele contexto, ele provavelmente ia recriminar o alemão que bebia cerveja, ou sentiria uma culpa se ele tomasse uma cerveja escondido dos irmãos da igreja brasileira. A pessoa que internaliza a culpa, ela passa a se odiar, de certa maneira. Essa culpa se transforma em rancor, e aí ela vive cheia de culpas. A pessoa cheia de culpas, ela tem probabilidade a ter depressão. A pessoa rancorosa, ela tem tendência a desenvolver doenças gástricas, inclusive câncer. Muitos psicanalistas acusam a religião, principalmente a religião cristã, de impor sentimentos de culpa nas pessoas. Porque nós falamos muito sobre pecados, sobre nossas imperfeições. Aqui tem dois elementos que eu quero comentar com você. Primeiro, os psicanalistas falham num ponto porque eles tratam o cristianismo como se fosse uma coisa só. E há diferenças teológicas e de crenças que são gritantes nas várias tradições cristãs. Segundo, realmente há correntes teológicas que baseiam sua teologia na culpa, mas outras que se baseiam na graça. Há uma linha teológica que entende que se você confessar o seu pecado honestamente, Deus vai te perdoar completamente. E Deus não vai parar por aí. Deus, ele vai te perdoar e vai te restaurar. Porque Deus, ele apaga a culpa e ele te ajuda a construir uma nova identidade, livre de culpa, livre de pecado, em sintonia com Deus. E esse é um processo voluntário. Ninguém pode te forçar a experimentar a graça e o perdão de Deus, seja por meio da culpa ou de que maneira for. Nem Deus te força a se converter. Você recebe essa graça da conversão, o perdão divino, quando você se dispõe a receber a graça por meio da fé. E quando você não se abre a Deus voluntariamente, Deus não te obriga. E quando você se abre voluntariamente, você encontra prazer nas coisas de Deus. Sabe? E eu acho que esse é o ponto. Ele quer que nós encontremos prazer nas coisas do reino de Deus. Deus não está à venda. Deus não quer te comprar através da culpa. E é por isso que Jesus se entregou à morte voluntariamente. Ele pagou esse preço para você ter a liberdade de se conectar com Deus voluntariamente. E eu creio que é justamente esse tipo de graça, esse tipo de transformação que esse salmista está experimentando no Salmo 32. Por quê? Porque naquele contexto, naquele tempo, naquela época, não bastava confessar os seus pecados para receber perdão de Deus. Era necessário uma série de rituais e sacrifícios. E é por isso que eu creio que o Salmo 32 é um salmo profético. Nesse salmo, essa pessoa está experimentando a libertação da culpa ao confessar o seu pecado a Deus sem sacrifícios. Ele experimenta a graça restauradora de Deus através da confissão de pecados. Pecados que antes lhe causavam culpa, rancor e talvez as enfermidades, as doenças que ele faz referência. E ao experimentar a graça e o amor de Deus, o salmista é restaurado e fica livre de culpa.
Sabe, uma vida de fé e sem culpa é o melhor presente de Dia das Mães que você pode pedir. Sabe por quê? Porque é um presente que já está dado, já está disponível. Basta você receber por fé. E se a sua fé não for muito grande, confessa para Deus que ela não é muito grande. O Espírito de Deus vai começar uma obra transformadora e o seu relacionamento com Deus vai para outro patamar. E esse presente não é só para a mãe, não, tá? É para filho também, para filha, para os pais, para os maridos, para qualquer pessoa. Deus quer que você sinta a alegria que esse salmista sentiu. Deus quer que você experimente e viva debaixo dessa graça restauradora e transformadora. Por quê? Porque Ele te ama, simples assim. A minha oração é que hoje você dê um passo de fé, que você receba esse presente, que é a graça perdoadora e restauradora de Deus. Se você tem dificuldade de orar sozinho ou sozinha, manda uma mensagem para a gente. Faz um contato, será uma alegria tremenda te conhecer. Tá? Que Deus te abençoe tremendamente, que você desfrute da graça e do amor de Deus. Um feliz Dia das Mães para vocês, e agora eu quero que vocês vejam a homenagem que nós preparamos, ok? É isso aí, pessoal. Quero te agradecer por participar do nosso culto online hoje, nessa nossa estreia. Espero que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mim foi uma bênção preparar, foi muito animador, foi muito legal. Não consegui fazer tudo o que eu queria, mas a gente vai conseguir nas próximas ir melhorando com a sua ajuda, com as suas sugestões, ok? A gente está aqui para plantar bênção, plantar palavras de vida para a sua vida.
Tá bom? Então, muito obrigado. Tenha um domingo excelente, tenha uma semana maravilhosa. Se cuida, se protege, ok? E feliz Dia das Mães. Mãe, que saudade de você. Beijo a todos, beijo a todas. Fiquem com Deus.